é fundamental que você entenda que a maior necessidade para você sair e ter liberdade financeira é ter o benefício dos juros compostos. Os juros compostos é que vão contar a seu favor. Você não pode deixar com que um financiamento, por exemplo, coma você pelas pernas, tá? Então você tem que manter um aporte mensal para que você tenha rapidamente um retorno na Bolsa de Valores. E não usar o dinheiro dos rendimentos, né? Você pega o rendimento e faz ele investimento. Então toda vez que você receber rentabilidade na sua corretora, que você receber dinheiro na sua conta, esse dinheiro tem que voltar para a sua conta de corretagem para você reinvestir isso nos ativos da sua carteira. É interessante que você tenha boas empresas altamente pagadoras de dividendos. Quais são elas? Então, é importante você escolher da seguinte maneira. Primeiro, tem que ser setor perene. Então, você não vai comprar, por exemplo, avião. Minha opinião, empresa de aviação é altamente competitiva, e ela é muito difícil manter uma rentabilidade estável, né? Então, uma empresa, por exemplo, do setor elétrico, como a Taesa, por exemplo, e como a Sanepar, por exemplo, e também até o próprio Banco Santander, por exemplo, são três opções excelentes. Não é uma recomendação aqui, eu não estou te recomendando nada. Você tem que aprender a avaliar e ter segurança no que você for fazer. Então a minha experiência diz assim, comece com pouco dinheiro, né? Vai sentindo o mercado, vai estudando a empresa, vai sabendo quanto que ela rende, qual é o histórico de rentabilidade, quanto que ela apresenta de dividendo, quantas vezes ela fez bonificação, né? Quando há uma bonificação, por exemplo, teve agora do Banco Bradesco, o Banco Bradesco deu 10% das ações dele em novas ações. Então, por exemplo, digamos que você tivesse 1.000 ações, você ganhava de presente do banco como rentabilidade mais 100 ações. Então, essa é uma forma de rentabilidade. Então, o que você tem que entender é que você tem que investir em setor perene. Quais são? Setor de energia, são setores que ninguém fica sem. Você fica sem energia. Então, se você tá vendo esse vídeo aqui, seja ele no celular ou no computador, é por causa que você tem energia na bateria do teu celular, pelo menos que carregou numa tomada. Então, energia ninguém vive sem. Se você tirar a energia de uma cidade, cortar a energia de uma cidade, você acaba com essa cidade em menos de 30 dias. Então, o funcionamento dos setores todos da economia dependem de energia. Dependem também, por exemplo, de saneamento básico. Então, a Sanepar, por exemplo, é uma empresa do setor de saneamento. Então, saneamento, você vive sem saneamento? Esgoto e água? Quem não tem esgoto e água precisa ter. Até no Brasil existe muita gente que vive sem esgoto e água, só que é o tipo da coisa que pode crescer. Então é uma necessidade. Então quem tem não fica sem e quem não tem precisa ter. Então a ideia é que se eu tenho, eu não posso ficar sem. Então ninguém fica sem esgoto, ninguém fica sem água. Ótimas empresas, né, do setor de saneamento. Então uma delas, a Sanepar, por exemplo, aqui no Paraná, né? Você pode pegar outras dos estados afora aí, mas tem que avaliar, viu? Ver patrimônio da empresa, ver tamanho, ver tempo de contrato, de concessão, porque normalmente são de 30 anos. Então, assim também, a Taesa, por exemplo, é uma empresa de concessão de transmissão de energia elétrica. Então ela faz o serviço de transmissão. Pega na produção e entrega lá na distribuição. Construída a rede, ela tem que manter o serviço de transporte de energia.
Então, olha que legal, são contratos de concessão de 30 anos. Eu tenho 30 anos de previsibilidade, é um percentual, é aquele valor vai entrar todo mês. Então, ela pagou, dia 27 próximo passado, pagou aproximadamente R$ 1, um pouquinho mais de R$ 1 por cada ação. Eu tenho 355 ações, se não estou enganado, recebi 357 e pouquinho. Então deu um pouquinho mais de R$ 1 cada ação que eu tinha. Então, fazendo o cálculo a grosso modo, né? Porque eu tenho tanto as ordinárias quanto as preferenciais. Mas uma pela outra aí, sem fazer nenhuma análise criteriosa, uma pela outra deu mais de R$ 1 por ação. Então é uma empresa muito boa, ela paga isso a cada 3 meses, se não me engano, não sei exatamente agora de pronto, assim, teria que analisar lá no site, tá? Eu gosto do Status Invest, ele traz informações muito detalhadas e vale a pena você estudar, tá bom? Mas o fato é assim, escolha empresas dos setores perenes, né? Grandes empresas, elas têm que ser boas empresas, o patrimônio dela tem que ser muito bom. Então, normalmente a gente costuma dizer assim, olha, vamos supor que ela não pode ser alavancada, né? O que é uma empresa alavancada? Uma empresa alavancada é que ela toma dinheiro emprestado, então o que ela deve não pode ser maior que o seu patrimônio líquido. Porque vamos supor que uma empresa quebra, o que ela tem de patrimônio é que vai fazer saldar as dívidas, correto? Então ela vai pagar primeiro os acionistas e depois ela vai pagar as suas dívidas. Então ela tem que ter um patrimônio maior do que as suas próprias dívidas. Tem empresas que fazem empréstimos bancários para fazer os seus investimentos. Então, você tem que ter uma empresa sempre que tenha um grande patrimônio líquido. Então, é fundamental que ela seja uma empresa grande, né? Para que você tenha segurança, tá? Então, basicamente isso, tá? Setores perenes, grandes empresas e de históricos de bons pagamentos de dividendos. Ok? Obrigado. Eu sou o William Cruz. Deixa aí o seu like, faz a sua questão. Até o próximo vídeo. Tchau.